Ora, Tomé, um dos 12 que Jesus tinha chamado na Galiléia, estava com eles em Jerusalém, tinha fugido como todos eles, chamado Diogêmeo, Dídimo, no grego, é uma palavra que significa gêmeo ou semelhante, uma espécie de clone. Ele devia ter um irmão muito parecido com ele, ou ele ser muito parecido com alguém, ou ele ser gêmeo de alguém. O fato é que ele é chamado na intimidade o gêmeo, de o outro, de o igual. Era quase como se você apelidasse um amigo de o clone, porque ele tivesse alguém tão parecido com ele que você dissesse o sósia, o double, o clone, o dídimo, o gêmeo. Era algo do tratamento íntimo. E é a partir desse tratamento íntimo que Tomé é tratado, como dídimo, chamado até por Jesus e pelos outros. Ele não estava quando Jesus veio. Em nenhuma das outras ocasiões, ele estava sempre ausente. Agora, um tempo depois de Jesus ter falado isso, disseram-lhe então os outros discípulos, quando Tomé entrou na sala. Atrasado, tinha perdido tudo, Jesus tinha ido, desaparecido, sumido da presença deles no meio de todos. E eles estavam agora dizendo, nós vimos. Não eram apenas mais as mulheres dizendo, isso é um negócio de um preconceito nojento, horroroso, mas está presente aqui. Agora são os homens todos, são os reis da confirmação, da validação, dizendo, nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu, vocês viram? Estou ouvindo papo, boato de lá, de cá, desde domingo cedo, é uma conversa por aí que vocês estão vendo, mas eu não estava presente. Eu sou a última instância de verificação e de confirmação, enquanto eu não validar, nada feito. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, dos cravos, seja na palma das mãos, seja no pulso, tudo é absolutamente irrelevante. Como o formato da cruz é tudo besteira. Só perde tempo com isso quem não tem mais o que fazer. Ele foi crucificado e foi pregado. Como? Se foi em X, em cruz, em pau, não interessa. A desgraça foi feita com as mesmas consequências físicas. Se eu não vir nas suas mãos o sinal do escravo, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão do seu lado, onde saiu sangue e água, onde a lança entrou, cara, me desculpem. Vocês são todos uns meninos muito crentes, crédulos. Eu já passei dessa, vocês não amadurecem nunca. Se eu não fizer um teste científico de palpabilidade, e se ele não se apresentar com capacidade de repetir o fenômeno na minha frente, de acordo com a descrição de vocês, eu de modo algum acreditarei em nenhum testemunho de mulher, de homem, de Pedro, nem de ninguém. Não, de modo algum, de forma nenhuma. Não, eu não. Eu não tenho nem essa esperança. Eu estou aqui por causa da nossa amizade. Eu faço parte desse grupo há 3 anos e meio, então já fiquei até viciado na companhia. Mas não é por causa dele nem da ressurreição que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa da gente. Como tem muito crente que frequenta um grupo, não porque crê no evangelho, é só porque se acostumou às pessoas. Aí, crendo ou não crendo, é ali que elas vão, faz parte, sentem falta, ficam vazios, sem aquela companhia, sem aquela confra, sem aquele grupo. É só por causa de vocês que eu estou aqui, não é por ele, não. E olha só, Jesus não teve pressa. A coisa maravilhosa dessa natureza de Deus em Cristo é a falta de pressa. Jesus não tem nenhuma pressa de demonstrar que ele é quem ele seja, ou de tirar a dúvida de qualquer um rapidamente, coitado, para ele não ficar na dúvida. Não, tem gente que ele deixa ficar na dúvida há muito tempo.
É gente que tem tudo para crer, especialmente aqueles que têm tudo para crer, que tiveram todos os recursos para crer, que foram expostos a todas as evidências do crer, que deveriam ter desenvolvido uma predisposição para saber que, em se tratando de Jesus, ressurreição seria possível. Quem ressuscita mortos pode ressuscitar. Mas essa lógica básica toda tinha sido morta pelo ceticismo profundamente radical de Tomé. Se eu não cientificizar o exame pela apalpadura, pela constatação, pela sensorialização, eu mesmo, sem transferência, sem fala de ninguém, sem ser num artigo, num documento ou num texto, se não for eu de modo algum acreditarei. Aí, se eu fosse Jesus, e Tomé, meu irmão, meu filho, alguma coisa do meu amor, eu teria na hora, sabe, aquele Jesus evangélico, apressado, chato, que se mete na hora. O quê? Estão falando de mim? Peraí, deixa eu esclarecer, de mim que estão falando? Tem dúvidas a respeito? Eu adoro um debate. Eu adoro um debate. Não. Jesus não é assim. Se você pensa que Jesus é assim, que você vai ficar provocando a ele para ver se ele se manifesta, você pode esperar muito tempo. Quem sabe você pode esperar até para sempre. No caso aqui, o verso 26 diz: passados 8 dias, considerando as circunstâncias, morte, dor, cruz, ressurreição, testemunhos, receptores duvidosos, dificuldade em que eles vencessem ou a tristeza, ou a alegria, ou o medo de crer. Aí quando eles aparentemente começam a passar por esse véu de ignorância autoimposta e de negacionismo, chega esse companheiro com essa declaração de peremptoriedade: olha, cara, caiam na real, Jesus já era. Infelizmente é verdade, mas já era. Ele deu tudo que ele tinha para dar, mas acabou. Agora a gente tem que pensar o que a gente vai fazer das nossas vidas. Chegou a hora de pensar na gente. E vocês estão com esse papo aí de nós vimos o Senhor? Se eu não tiver demonstrações histórico-palpáveis, científicas, eu de modo algum acreditarei. Passados 8 dias. 8 dias para sempre, cada um daqueles dias. É muito tempo naquela circunstância. Em circunstâncias históricas normais, seria como dizer, passados 80 anos. Se fosse em relação à história mais ampla, seria tipo 800 anos depois, ou 2000 anos depois. Deus não tem a nossa pressa, como diz o profeta Isaías. Deus falando por sua boca, dizendo: pois os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí eu vejo alguns filósofos que tiveram treinamento cristão, a maioria deles, inclusive, em seminários católicos ou protestantes, que tiveram toda a exposição e que viraram esses seres que, digo eu, de modo algum acreditarei, porque não tem palpabilidade. E aí passam a vida inteira repetindo as suas tolices, como teologia ateia, como filosofia ateia, como palestra ateia, às vezes bem exposta, até vernaculamente bonita, mas espiritual e psicologicamente idiótica. 8 dias depois, Jesus, sem pressa de esclarecer Tomé, podia ter sido da mesma hora. Se objetos voadores não identificados estão voando numa direção e numa velocidade imensurável numa direção e dobram e voltam como nenhuma aeronave jamais concebida consegue fazer, praticamente na velocidade do pensamento. Zup, zup. Imagina Jesus ressuscitado. Era só aparecer sorrindo: Tomé. Vir por trás e fazer um cafoné: Tomézinho, Tomézinho, garotinho. Não, 8 dias de espera. Sabe lá Deus o que cresceu no coração de Tomé durante aqueles 8 dias?
Ele deve ter perguntado, escuta, ele não vinha aparecer, no domingo ele não apareceu não sei quantas vezes, no primeiro dia, o que que houve? Por que que agora tem esse intervalamento? Nós já estamos agora há 8 dias e não apareceu mais, talvez não apareça nunca mais. Talvez tenha sido um efeito inexplicável da ansiedade do primeiro dia. Embora ele próprio não tivesse nenhuma justificação de nenhuma natureza plausível a oferecer. A descrença não precisa de plausibilidade. Ela, na maioria das vezes, decorre do medo e da angústia traumática. A maioria dos ateus que eu conheço sofrem de medo e angústia traumática. Não são todos, mas a maioria. Sabe lá o que passou na cabeça dele? Ou seja, ele até disse, eu acho que a única pessoa que de fato não perdeu o juízo aqui sou eu. 8 dias depois, estavam outra vez reunidos os mesmos discípulos no mesmo lugar e Tomé com eles, porque ele era membro da confra. Não estava ele. Estando as portas trancadas, como sempre, não mudou nada. Nós vimos ao Senhor, mas isso não abriu as portas e janelas, não trouxe nenhuma intrepidez ainda. É melhor a gente guardar essa convicção para nós mesmos. Quem mais vai acreditar? Se nem nosso grande amigo que andou conosco 3 anos e meio crê, imagina os outros. Vamos matar do mesmo jeito, com ele ressuscitado ou não. Então, tudo igual. 8 dias depois, aí vem Jesus. E tem que se repetir, Jesus sempre se repetindo. Sempre se repetindo. E eu acho até pedagogicamente interessante que aqui no Novo Testamento a gente tenha 4 evangelhos repetindo as mesmas histórias, porque, meu Deus, para crente tem que haver repetição, e com todas as repetições não há internalização, nem aprofundamento, nem fé. Vivem sempre nas crenças da epiderme e da superficialidade, no verniz da religiosidade, não passa disso. Estavam eles ali com as portas trancadas e veio Jesus, do mesmo jeito, da mesma forma, outra vez, com a mesma palavra, pela 3ª vez, dizendo, Pai seja convosco, Pai seja convosco. E logo, agora sim, esperou 8 dias, mas agora ali no meio deles, ele não perdeu mais tempo além do Pai seja convosco. Pacifiquem o coração de vocês. Ele vira-se logo para Tomé. O texto diz logo, e logo disse a Tomé. Mas a demora contrasta com esse logo. Pode ser que você fique vivendo na sua dúvida muito tempo. Se você tiver tido todas as chances de vencê-la e tenha deliberado não vencê-la para não correr o risco da frustração, com medo de crer. Mas uma vez que Jesus se manifesta, você vira prioridade nessa hora, logo. Logo, disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, aqui, ó. Põe aqui. Me dá essa mão aqui. Me dá tua mão, Tomé. Você não queria pegar, não, agora você vai pegar, vem cá. Puxa, bota a mão aqui, botou a mão dele em cima, botou, tá botando? Tá sentindo? Sente! Olha aqui as minhas mãos, Tomé. Olha, pega. Quer botar o dedinho na ferida, é isso? Põe aqui, em mim, no meu lado, nas minhas mãos. Tomé, você acha que é sinal de inteligência ser incrédulo? Incredulidade é burrice sempre, Tomé. Não seja crédulo, mas não seja incrédulo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, por exemplo, não sou crédulo. Não sou crédulo. E também não sou incrédulo. Entre a crendice boba, tola, infantil, supersticiosa, que é o que toma conta da mente de 90 e tantos % dos que dizem que creem, não passaram do jardim da infância das crenças. São crédulos apenas. Creem em tudo e qualquer coisa.
E a descrença, de um outro lado, que é um polo muito distante da credulidade. E que é um polo de burrice. Assim como a credulidade demonstra uma inteligência parca, burra, a incredulidade é igualmente burra sob o pretexto da superinteligência ou da supercultura, mas é burra. A inteligência é sempre aberta a examinar todas as coisas e reter o que é bom. A inteligência nunca parte do negacionismo, ela sempre parte da observação, da consideração, do exame, da conjunção de fenômenos, de uma análise calma, acurada, que leva em consideração todas as dimensões da percepção, leva em consideração a inteligência, a racionalidade, leva em consideração o coração, o sentimento, a intuição, a voz doce e forte, parceira e consorte, na vida e na morte que fala em mim, e aquela ancoragem inexplicável de uma convicção no espírito, que quando nos acomete, o ente inteligente, mesmo que não tenha fechado a equação daquela fórmula, continua trabalhando nela já sabendo que encontrou a resposta. Como aconteceu com grandes gênios. O Einstein, por exemplo, ele sabia o que era, ele só precisava encontrar o caminho da equação, porque ele intuiu a conclusão antes de ter o processo equacional. É assim com gente inteligente, funciona com todas as dimensões em processo de confluência harmônica. E forma uma conclusão que, quando aí é fechada, se torna inapagável, inarredável, invencível, insofismável e, ao mesmo tempo, esmagadora. Esmagadora. Então, respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu, para que o concílio de Nicéia, 325 anos depois, com atraso, criou uma confusão e danada, ficaram discutindo a fimose de Jesus, fimose de Deus. Ficaram discutindo como era o coração de Deus, como era o intestino de Deus, o fígado de Deus, a anatomia de Deus, que é o que a teologia discute até hoje. Numa burrice extraordinária, porque se o assunto é Deus, a melhor coisa que a gente faz é silenciar, é escutar, é observar, é intuir, é amar, é acolher com os olhos mais limpos que a gente tiver, sem preconceito nem de um lado nem do outro, sem compromisso com a credulidade, muito menos com a incredulidade. É o desenvolvimento da consciência, da lucidez, que vai me aproximando cada vez mais da naturalidade do encontro com o ressuscitado. Mas quando esse encontro é constatado, o que brota daí é a confissão que anula todo credo, todo concílio, toda a média ponderada dos teólogos. Fica tudo absolutamente apunzificado. Tudo fica apeidificado. Tudo perde a oxigenação, é só metano no nariz. Mas quando a alegria constatada da ressurreição invade e o coração não arranja mais um argumento de incredulidade, o que nasce daí é a transcendência absoluta. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu. Aí o cara diz, olha, ele se coloca como doulos, como aquele servo romano da orelha furada que pertencia absolutamente ao seu senhor, era um escravo tipo doulos. Estava ali, que tinha feito o compromisso de dizer, pode mandar que eu vou, eu faço, eu morro, sou teu doulos. Tu és o meu senhor, és o déspota do amor. E eu tenho prazer em me submeter a ti. Tu és o meu Deus. Não é o Deus para além das nuvens, nem o Deus de Moisés, nem o Deus do fogo de Elias, nem o Deus dos massacres de Samuel, nem o Deus
do Ribeiro de Quizon, onde Elias matou milhares e milhares. Não, não. É o meu Deus, é o Cristo que eu conheci, que me afagou, contra quem eu lutei, e foi vencido, esmagado pela ressurreição. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste, Tomé? Porque me viste, creste? Parece uma pergunta meio tola, mas não, eu, por exemplo, nunca vi a Jesus, eu não tive uma visão na minha casa, no meu quarto, lá na rua Urucará, com a rua Tefé, na Cachoeirinha, em Manaus, que foi a última residência que eu tive em Manaus. Eu morei em alguns lugares em Manaus, mais tempo de todos na rua Japurá com a Jacuinabuco, ou Japurá com a Purinã, e também na Cachoeirinha, na Urucará com a Tefé. Foi onde eu encontrei o Evangelho, querendo me matar de angústia. Mas Jesus não apareceu visivelmente a mim. E nem precisava. Meu Deus, foi uma presença tão esmagadora, tão real, que me esmagou. Eu não tinha mais alternativa. Me encurralou. Para quem iremos nós? Era o que? Só tu tens as palavras da vida eterna. Tomé, porque tu me viste com os olhos, tu creste. Isso ainda é primário. Ainda é básico, Tomé. Ainda há milhões e bilhões que se relacionarão comigo sem nunca me verem fisicamente. Você não acha que esses terão um privilégio, inclusive, muito maior do que o de vocês que conviveram comigo? E mesmo convivendo, tiveram toda essa dificuldade para chegarem à conclusão que chegaram? Bem-aventurados, muito mais bem-aventurados, são os que não viram, não pegaram, não apalparam, não levaram uma pedra do Calvário para casa, para não esquecer, não pegaram uma pedrinha do jardim de José de Arimateia para guardar de fetiche de Jesus ressuscitado. Não. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sem nenhuma visibilização. Viu, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esses é que carregam a bem-aventurança maior. Os que, por uma razão do Espírito Santo, foram visitados por um testemunho afável, inapagável, constrangedor, invencível, muitas vezes inexplicável, para o qual não há nem códigos de explanação, e toda vez que você tenta explicar com maior divagação, isso se torna ainda completamente loucura para a maioria dos que estão presos ao imediatismo da existência que vai do berço à sepultura e não enxerga nada muito para além do nariz. Eu estou pensando em gente que vai me conhecer muito longe daqui, muito tempo depois de agora, e vai crer mais do que vocês, vai me conhecer mais do que vocês, como foi o caso de Paulo, que não andou com Jesus, que ele conheceu de experiência de sensorialidade com Jesus, foi de uma sobrenaturalidade esmagadora, mas ele mesmo não andou, não fez xixi, não fez cocô, não dormiu junto, não abraçou, não sentiu o cheiro de suor de Jesus, não mergulhou, não tomou banho com ele, não gargalhou durante as noites, não orou nas madrugadas, nada disso. E passou a conhecer Jesus muito mais do que Pedro, do que Tiago, do que a maioria deles e do que João, que aparentemente deu a virada final do conhecimento de Deus quando ele escreve a sua primeira epístola. Ele chegou no suprassumo da identificação de Deus em Cristo, pois Deus é amor. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E eu quero ficar hoje aqui com você. Amanhã a gente vai prosseguir. Mas me deu vontade de dar uma checada num texto aqui da Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro.
quero dar uma olhadinha. Me veio à mente, essa minha Bíblia toda soltinha, ela parece mais uma peça de museu, né, do que qualquer outra coisa. Eu quero ler em 1 Pedro 1,8, onde Pedro diz: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus o Cristo a vocês, a quem, Jesus o Cristo, não havendo visto. Ele está escrevendo para esses cristãos da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia toda, na Bitínia, na Grécia, em vários outros lugares, a quem Jesus, não havendo vós visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo todavia, exultais com alegria indizível e cheia, cheia, cheia de glória. Ó Jesus, eu quero te pedir que essa manifestação do teu Espírito, que és tu em nós, nos vença e nos esmague com a força vitoriosa da ressurreição, que coloque raízes de ressurreição inarrancáveis no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração. É o que eu te imploro, sem muitas palavras, mas com toda intensidade, em nome de Jesus. Amém e amém.